O audiobook de hoje traz o capítulo 3 do livro O Gerúndio da Pregação, a pregação da Escritura Sagrada encarada sob a perspectiva da constância. Capítulo 3 Os Pais da Igreja. Se você acredita no que o agrada no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas é em você mesmo. Santo Agostinho. O verbo pregar no gerúndio passa inevitavelmente pela instrumentalidade de indivíduos ou grupos de indivíduos, personagens históricos, ligados intimamente com a pregação, que, embora não sejam lembrados como pregadores propriamente ditos, deixaram um legado que, de modo inquestionável, contribuiu e contribui imensamente até os dias de hoje com o ministério da pregação. Me refiro àqueles cuja pena, unida à personalidade piedosa, intelecto aguçado e coração regenerado, produziram vastíssima literatura cristã, teologia, doutrina e apologia, com influência extremamente próxima no sentido cronológico dos ensinos do Senhor Jesus, recebidos diretamente dos apóstolos e pelos tais transformados em literatura para a Igreja. Trata-se do primeiro conjunto de obras cristãs posteriores ao Segundo Testamento, numa época muito próxima da era apostólica. Sua obra nos coloca em contato direto com as nascentes espirituais e intelectuais da herança cristã. A era conhecida como patrística se inicia com escritores, alguns deles discípulos dos apóstolos, conhecidos como pais da Igreja. Dentre eles, bispos, presbíteros, diáconos e até leigos, muitos dos quais monges. Seus escritos se caracterizavam por sua simplicidade intelectual e doutrinária por uma razão óbvia: a aplicação à vida prática das pessoas mais simples e menos cultas. Assim como hoje, temos o suporte teológico e apologético de estudiosos e comentaristas com uma hermenêutica relevante e séria, com um vasto material de conteúdo de qualidade para a pregação comprometida com as verdades eternas, naquele período da história do cristianismo, os pregadores das comunidades, muitas das quais, sem acesso à educação mais elementar, contavam com a literatura produzida por aqueles servos de Deus. Não obstante, eles mesmos eram exímios pregadores da palavra. Não se pode negar sua relevância para os tempos odiernos. Seu conteúdo tratava principalmente de elaborações sobre o Antigo Testamento com uma boa interpretação tipológica, uma vez que os escritos do Segundo Testamento ainda não estavam com sua canonicidade definida. Seu foco era a paz, a unidade e a pureza da Igreja. Teve seu marco inicial próximo do ano 90 com a obra denominada Didaquê. A denominação patrística foi cunhada por João Gerard em 1653. Antônio Bogás, Márcio Couto e João Hansen se uniram e produziram Patrística, Caminhos da Tradição Cristã, onde sugerem uma divisão desse período em épocas. A primeira época é a época das origens, do final do primeiro século até o ano 325, com o Concílio de Nicéia. A segunda época, chamada de Época do Ouro, entre os dois concílios, o de Nicéia e o de Calcedônia. E a terceira, a época do declínio, que se localiza entre o concílio de Calcedônia e cerca do ano 730. Ao passo que Cairns localiza esse período não apenas cronologicamente, mas geograficamente, destacando escritores e pregadores ocidentais e orientais que, cada qual por seu expediente,
olvidou esforços para manter no gerúndio o verbo pregar, fornecendo matéria aprimorada e relevante a todos os que se lançassem ao desafiador ministério da pregação. A igreja antiga parecia possuir um dispositivo intrínseco que despertava os crentes quanto à necessidade de pregar a mensagem do Evangelho. No entanto, hoje parece ter sido tomada por um estado de inadequação ao mesmo Evangelho que recebeu para compartilhar, colocando em seu lugar uma diversidade de tudo. Não obstante a necessidade de uma liturgia relevante dentre todos os elementos integrantes, considerando a pregação especificamente o elemento humano responsável para este mistério, não pode perder de vista o texto-fonte, portador exclusivo do conteúdo a ser interpretado e transmitido através da pregação: a Escritura, a Bíblia Sagrada. A pregação e os textos patrísticos permearam e trouxeram relevância à teologia na Idade Média e influenciaram a história do homem até a alvorada do mundo moderno. Aqueles mestres pregaram às comunidades dos primeiros séculos cristãos, levando a cabo a primeira enculturação da mensagem de Cristo. A pregação de Jesus de Nazaré estava sendo universalizada pela pregação e pela obra escrita daqueles piedosos discípulos dos apóstolos de Nosso Senhor. O Evangelho se insere em novas formas de linguagem e de cultura, que, para além do espaço judaico, ganha novos contornos. No decorrer da história e certamente até os dias de hoje, toda reforma da Igreja começa por um reviver da palavra e da graça de Deus, expressada nessas figuras de nossos pais, educadores de nossa fé. A Igreja há de voltar sempre a esta sua primeira juventude. Foram grandes protagonistas da Igreja antiga. Aqueles séculos foram extremamente fecundos em termos da mensagem cristã, que, uma vez inserida em novas culturas, propiciou a continuidade horizontal da mensagem evangélica com uma fidelidade digna de apreciação e imitação. Provavelmente a patrística é o alicerce sólido de toda a vida da Igreja e luz para as sínteses futuras da fé, época cujo conhecimento profundo da palavra é de fundamental importância para a melhor compreensão de todos os demais períodos da vida da Igreja. Nas pegadas dos apóstolos, vieram estes seus seguidores, como uma comunidade de fé que segue a revelação de Jesus Cristo a partir de suas pregações e suas proposições para nos unificar ao Pai e unir os povos como uma comunidade universal. Impressionante a coerência de suas obras com a proposta original da pregação apostólica. O início da patrística não é definido com exatidão como um marco cronológico, mas como um período de passagem por volta do final do primeiro século da era cristã. Embora sem o mesmo valor e status de escritura sagrada, a literatura produzida nesse período possui valor oficial, pois sua base de reflexão é a palavra de Deus e nada mais. E como esta se insere na vida e na história. Todos os seus esforços eram dirigidos para a formação dos catecúmenos, que são os iniciados na fé. A teologia bíblica é a expressão da revelação e a tradição se torna a atualização e a concretização da mensagem evangélica na vida das comunidades. A crítica acentuada aos poderes dominadores em favor dos pobres e infelizes assemelha o discurso e as ações daqueles homens e mulheres aos santos profetas do Primeiro Testamento, bem como aos apóstolos de Nosso Senhor no Segundo Testamento. Paulo, o apóstolo, é considerado o pai da patrística. A soma de duas habilidades específicas de Paulo
lhe rendeu este título. A interpretação teológica do evento Jesus Cristo e a extrapolação das fronteiras da tradição hebraica, expressos em suas epístolas, exaustivamente estudadas e interpretadas pelos teólogos e mestres daquele período frutífero da Igreja. Paulo fora considerado o principal inspirador daqueles piedosos e sábios homens de Deus, que não eram apenas pregadores exímios e fiéis, eram escritores que conheceram os próprios apóstolos ou tiveram, ao menos, contato imediato com as primeiras comunidades cristãs. O período mais fértil da produção de suas obras literárias se restringe ao final do século I e início do século II. Estes teólogos, catequistas e bispos se preocupam com a organização das comunidades e com o conteúdo evangelístico e doutrinal. Eles elaboram a fé cristã, resgatando o testemunho dos apóstolos e de Jesus. Destaca-se dentre os tais Clemente de Roma, que, segundo a tradição, teria sido consagrado pelo próprio apóstolo Pedro, enfatizando que os crentes ressurgem da morte para a vida imortal, como a ave fênix ressurge das cinzas, e que a salvação se realiza por meio de Jesus Cristo, que voltará para julgar a humanidade. Inácio de Antioquia, cuja cristologia destaca a humanidade e a divindade de Cristo, e afirmando que a fé une os fiéis a Cristo por uma união divina. Policarpo de Esmirna, segundo o Tertuliano, foi consagrado por João, o apóstolo, e durante o seu martírio todos gritavam: "Eis o doutor da Ásia, o pai dos cristãos." Também Pápias, que, de acordo com o testemunho de Irineu de Leão, fora discípulo de João e companheiro de Policarpo de Esmirna. Estes homens, chamados padres apostólicos, estão unidos à tradição por serem sucessores dos apóstolos de Jesus Cristo e por estarem vinculados diretamente às suas comunidades cristãs. Ainda que tenham tido a contribuição em vários aspectos de muitos outros piedosos homens de Deus deste período, verdadeiros mestres do cristianismo, como o historiador Eusébio de Cesareia, Basílio Magno, Gregório de Nazianzo, Gregório de Nissa, Ambrósio de Milão, o grande tradutor Jerônimo, Leão Magno e tantos outros. Conhecidos por sua santidade e por confrontar e superar momentos de crise nas comunidades e escolas teológicas. Suas respostas são trazidas à tona. Eles cultivaram a tradição, elaboraram a doutrina e revelaram-se modelos de santidade e fidelidade à Igreja. Havemos de reconhecer que muito do que se produz de literatura cristã, teológica, apologética, muito do pensamento cristão da atualidade é elaboração resultante do pensamento daqueles homens, impregnado do ensino dos apóstolos e registrado em sua literatura. Muito do que pregamos hoje, no que se refere à boa interpretação, já era feito logo após a partida dos primeiros discípulos de Jesus, nosso Senhor, por esses conhecidos como pais da Igreja. Suas vidas eram ocupadas por estudar, interpretar, entender e proclamar as Escrituras. Eram verdadeiros gigantes em cujos ombros seus sucessores, na história da pregação ininterrupta da mensagem das Escrituras Sagradas, puderam ver mais longe e com a mesma ousadia e convicção de seu chamado. Estes seguem adiante, encaram desafios e privações, enfrentam impérios e a própria guerra, se posicionando firmemente a favor da palavra de Deus.